Uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram e também uma das coisas que vocês mais me pedem aqui no canal do YouTube é para falar sobre milhas. Então, como eu sou um cara que junto minhas milhas, já viajei com milhas também, mas eu não sou especialista nisso. Então, eu trouxe uma especialista para falar com vocês. Eu quero apresentar para vocês a Silvia Medina, que é a nossa especialista em milhas aqui na Austrália, uma pessoa que é referência, que trabalha com isso há mais de uma década, e eu quero que ela nos responda o seguinte: Silvia, quais são as 5 melhores maneiras e mais fáceis de acumular milhas aqui na Austrália? Obrigada, Raul, mais uma vez. Muito bom estar aqui com você, aqui no seu canal, aqui, né, falando com os brasileiros aqui na Austrália. Fico muito feliz mesmo, né, de estar produzindo conteúdo aí, falando já há alguns anos, né? E realmente, ótima pergunta, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria saber. Eu gostaria de ter chego aqui na Austrália com essa resposta, ou ter tido aqui na Austrália, né, essa oportunidade de chegar e pensar que é possível. Você não precisa estar aqui na Austrália há muito tempo, não é muito complicado, né? Qualquer pessoa que tá aqui, eu até falo, se tiver um mês aqui na Austrália, acumule milhas, porque vale muito a pena, tá? E muito legal essa pergunta aí de 5 formas de acumular milhas, porque é até o que eu falo sempre, tá na palma das nossas mãos, né? Poderia encher 2 mãos aqui de formas pra gente acumular, mas a gente vai falar aí dos principais, e o principal é justamente aquilo que a gente precisa, né? E, gente, depois, se vocês quiserem culpar alguém por a Silvia não falar todas as outras formas, fui eu, tá? Eu falei, Silvia, a gente tem que falar de 5 hoje, mas então vamos lá, vamos começar a falar qual que seria a primeira forma fácil, rápida, que as pessoas podem começar a acumular milhas aqui na Austrália. A primeira forma é com o supermercado, ou seja, o básico, todo mundo tem que comer, né? Não importa qual situação que você tá, acho que o mercado é a única coisa que a gente não pode aí cortar. Às vezes a gente corta a viagem, a gente corta passeio, a gente corta, sei lá, ir num salão de beleza, alguma coisa assim, mas você não vai cortar a comida, não tem como, né? A gente corta em restaurante e isso é uma coisa que a gente acaba acumulando muitas milhas porque gasta, viu? Eu tenho família aqui e gasta muito, e para quem às vezes, né, gosta de cozinhar também, acho que tem uma geração vindo aí mais fitness, né, que tá sempre aí querendo ter isso. Então, supermercado, tá? Pra tudo, né? Com certeza, a minha forma de acúmulo, eu acumulo mais de 2 milhões de milhas por ano, de forma orgânica aqui na Austrália, quer dizer que são milhas que eu acumulo no meu dia a dia, com coisas que eu já faria, tá? Não vou ter gasto a mais por isso, nada do que seria mais, né? Sempre no meu budget, naquilo que eu teria controlado aqui pra nós, não mudo por isso, muito pelo contrário, tá? Tem gente que acha que tem que gastar mais pra poder acumular as milhas. Na verdade, o que eu ensino, inclusive, é que você às vezes tem que reduzir os seus gastos para que o mercado possa te identificar como um cliente potencial melhor aí e aí te mandar promoções melhores, tá? Então não está relacionado a quanto você gasta, mas como você gasta. E a gente tem 2 mercados grandes aqui na Austrália, né? Que é o Woolies, que é ligado ao Rewards, e a gente tem o Coles, que é ligado ao Flybuys, que vai para Virgin, tá? Então um vai para Qantas, né? Então Rewards vai para Qantas e Velocity através do Flybuys, que é o que a gente tem aí da Virgin. As duas são, né, uma pergunta até, entrando uma pergunta dentro da outra, sempre me perguntam, mas qual é o melhor? Então, assim, para você decidir qual, é justamente uma coisa que eu sempre falo também, é aquele que já funciona para você. Tem um Coles perto de casa? Gosta de comprar no Woolies? Ou qual funciona para você? Então, é isso que você precisa pensar, aquilo que já tá dando certo, você não precisa mudar isso, porque os dois vão atender. Lógico que tem um que tem alguns parceiros melhores, outro talvez não tem, e aí você vai ali brincando com essa ideia. Mas, basicamente, né, o que a gente quer aí é as nossas primeiras milhas, e através até de só o fato de você começar, você já tem, a gente não tá falando ainda aqui de forma de pagamento, nada disso. A gente tá falando de você ter um cadastro desses mercados principais, e ali você passar toda vez que você for comprar, e você vai acumulando esses pontos, e algumas vezes eles vêm ali com um bônus. Mas a gente não vai entrar em todos eles, a gente vai falar dos 5, de repente aí mais no decorrer do vídeo a gente fala um pouquinho mais dos outros, tá? Então, Silvia, nesse caso, a pessoa precisa se cadastrar nesses supermercados que nem você falou, esses programas de fidelidade que eles têm, é isso? Isso mesmo. Então, o que você faz? Se cadastra, os cadastros eles são gratuitos, tá? Cadastra nos 2, porque não é porque você não vai focar em um que não vai de vez em quando passar no outro, ter uma oportunidade ali de acumular milhas. Você cadastra e linka essas contas nesses mercados que eu falei que são respectivos ali. A partir desses cadastros, tá? Não vai ser só para o mercado, tá? Você vai ter também outros parceiros, que aí a gente parte para os outros pontos também. Então, quando você tiver essa membership, né, do Rewards e do Flybuys,
vários outros parceiros vão te levar. Então, ele já é a base. Por isso que eu comecei falando com ele, que a gente não tá falando só de mercado aqui, tá? A gente comecei falando de compras, que é o básico, mas a partir desse cadastro com as compras, você já vai poder ligar a outras oportunidades, que é, por exemplo, o ponto 2. Tá? Então já vamos falar aqui dentro, um tá ligado ao outro. Então dentro com os mesmos memberships que você já fez, né, desses dois grandes supermercados aí, eles vão te levar para outras pontuações também, como por exemplo, tudo que a gente fala que são as utilities, né? Então, por exemplo, o que a gente tem que usar para viver dentro de casa, uma energia elétrica, né? Você pode ser na questão de internet ou telefone, tá? Não quer dizer que você vai precisar utilizar todos esses, você tem todos, nem sempre eu ganho milhas em todos esses, mas é importante você saber que você pode, aí tem, por exemplo, a Red Energy, que é parceira da Quantas, que você pode acumular energia. E aí, isso independente, de novo, né? Independente da forma que você vai pagar, você vai fazer sua compra, você vai pagar isso. A gente não tá falando da forma de pagamento, a gente tá falando de parceiros que você pode acumular milhas, tá? Então, Silvia, nesse caso, eu vou estar, por exemplo, contratando um plano de energia de uma empresa X, Y ou Z, e esta empresa estaria me dando como bônus um número X de pontuação num dos programas de fidelidade, tanto da Quantas ou quanto da Virgin, que seria mais ou menos isso? Exatamente isso. Muitas delas vão ter bônus de assinatura, então é importante no dia que você for, né, se você resolver tá assistindo esse vídeo e falou, vou trocar tudo aqui, calma, tem às vezes até o momento certo para fazer isso. Dá uma olhadinha lá se tá com bônus de assinatura, né? E em alguns casos você vai ganhar também todo mês quando você for pagar a sua conta. Então acaba sendo uma poupança ali que você tem todos os dias, né? Isso acontece também com, por exemplo, o Health Insurance, tá? Então alguns Health Insurance você pode ganhar pontos também, Travel Insurance também, Insurance do carro. Então, por exemplo, vamos supor que tem lá o Rewards mesmo, que é esse cartão laranjinha do Woolies, eles têm o Insurance deles para carros. E se fizer sentido para você ter esse insurance deles, você pode ganhar pontos também. Então, quando a gente tá falando disso, a gente tá falando tudo que seja assim em relação a contas, mas você tá ganhando através das memberships. Quem tá te dando esses pontos pode ser tanto a membership direto da Quantas, quanto do Rewards ou do Flybys do Veloci. Por isso que ele seria o primeiro passo, e a gente tá passando pro segundo passo já ligado um pro outro. Então, nesse caso, até do insurance, é sempre importante fazer um disclaimer aqui, você entender exatamente quem é a sua seguradora, quem não é a sua seguradora, o que você está fazendo, por que você está fazendo, porque, que nem a Silvia falou, se fizer sentido para você, para o seu caso, se tiver na dúvida, eu vou deixar aqui no link também na descrição do vídeo o contato para a nossa seguradora, se você quiser entender e falar com uma pessoa especialista no assunto, para que você tenha certeza de que essa vai ser a melhor opção para você, não somente pelos pontos que nem a Silvia sempre fala. Gente, pesquisem, leiam, não vão sair só correndo atrás dos pontos ou gastando a mais e talvez você não está nem protegido para aquilo que você precisa, né? Então, obrigado, Silvia, sempre por trazer essas recomendações e esses pontos de alerta aí para o pessoal. Mas então, falamos do primeiro, falamos do segundo, qual que seria o terceiro item aqui que o pessoal pode acumular milhas também? Posso fazer um adendo nessa anterior aí? Que é importante falar que, falei, né, que eu acumulo 2 milhões de milhas aí e eu não tenho o seguro da Quantas. Ou, né, de nenhuma dessas, eu falo muito da Quantas, que é a principal, mas assim, porque às vezes a pessoa acha que precisa fazer tudo. E dos 5 pontos que a gente, olha quanta opção que a gente tem. Não quer dizer que você, eu preciso ter o seguro ali. Não quer dizer, você precisa fazer aquilo que vai fazer sentido em questão. Quando eu falo fazer sentido, que é conveniente para você, que vai cobrir o que você precisa e que principalmente não vai custar mais. Porque o que eu vejo, Raul, também acho que é um alerta, a gente pode até fazer outro vídeo em relação a isso, mas assim, às vezes a pessoa acaba gastando mais para ter os pontos e essa não é a intenção, tá? Não faz sentido, né? Não faz sentido você fazer isso, precisa entender isso e é muito importante, tá? Agora vamos lá pro terceiro ponto, então. O terceiro ponto é tudo aquilo que a gente vai gastar a mais, além do que, né? A gente precisa comer, mas tem outras coisas que inevitáveis, né? Roupas, eletrodomésticos, tudo aquilo que a gente precisa para viver, né? Mesmo que em alguns momentos a gente talvez não vai sair gastando, tá numa época que não tá, mas se você de repente precisar comprar um celular novo, se você precisar comprar um sapato, um tênis novo para um trabalho, né? Para alguma coisa que você precisa aí, eu tenho criança toda hora, estão crescendo, precisa de alguma coisa nova, meu Deus. E por um lado, né, esse é o lado bom, né? Às vezes eu brinco aqui e falo assim, quando estraga alguma coisa, esses dias estragou a nossa TV aqui, eu falei, que pena, acabei de ganhar uma viagem para Tailândia. Então, assim, é saber também comprar no momento certo, no planejamento, né? Demorou
10 anos para nossa TV estragar, mas quando estragou, eu falei que bom, foi bem na Black Friday, a gente conseguiu um baita de um desconto e ainda ganhamos 20 mil pontos, que é exatamente isso, dá uma viagem para Tailândia. Então é você entender. E não adianta ser, né, não é um negócio, não tem lunch free, né, não é um negócio assim que você fala, não, eu vou agora comprar e vou ganhar os pontos ali. Tem que ter um planejamento, como tudo na vida. Até é bom porque faz com que a gente não tenha compras impulsivas, né? Eu sempre falo assim que é legal. Hoje, lógico, eu posso comprar coisas melhores, talvez investir numa coisa que eu queria, uma bolsa legal, uma mala que eu uso muito para viajar, melhor do que talvez antes eu tinha, porque eu sei que eu consigo reverter aquele gasto em alguma coisa. Então, assim, isso também é bem legal. Tudo que a gente pode fazer, às vezes eu falo que as milhas me tornaram mais generosa. Presentear alguém com um presente melhor, comprar um vinho para, né, dar de presente para alguém. Isso tudo gera muitas milhas mesmo. Então, com o planejamento certo, tudo que a gente vai gastar de compras, de roupas, de presentes, de perfumaria, de farmácia, itens de farmácia que a gente precisa, tudo isso também estão ligadas. Então tem, né, esse caso de você comprar direto já nessas memberships que são ligadas aos mercados, ou até mesmo direto nas companhias aéreas mesmo, que no final hoje elas são também... elas não são mais só companhias aéreas, você pode ter. Então tem muitas opções. Elas fazem várias parcerias também, elas mesmas com as lojas, para você juntar esses pontos e fazer isso. Não, beleza. Isso eu já vi direto. Aí recebe um e-mail, né? Recebe por e-mail, promoção disso, promoção daquilo. E aí tudo isso você vai criando essa rede de contatos e rede de parcerias que podem te levar a acumular mais milhas. E de novo, como a Silvia falou, né? Não vamos gastar a mais e sair estourando o seu orçamento só porque eu vou ganhar algumas milhas. Sempre com cuidado aí para não fazer coisa errada nesse sentido. E aí, bom, a gente tá aqui no terceiro ponto. E no final, quando a gente falar dos 5, eu vou falar de uma forma que você pode ganhar, não só, você não precisa escolher. Falar, mas eu não sei qual escolher. Já pensou poder ganhar nos 2 casos? Boa. Olha o gancho para ficar até o final do vídeo. Vamos lá. A quarta forma de acumular milhas seria através de transporte. Todo mundo tem que se locomover aqui, né? Então a gente precisa ir de um lado para o outro e gasta aí, né, a gasolina. Apesar da gasolina aqui na Austrália ser barato o combustível, né? A gente pode ganhar com ele também, tá? Então existem vários postos aí, Ampol, BP, não precisa ser no mais caro, que geralmente o BP é mais caro. E tem gente que fala, você vai lá naquele posto. Não, me perguntam, eu falo, qual posto você abastece? Eu abasteço naquele que está no meu caminho. Não faz sentido você dirigir mais, né? Enfim, o tempo, né? Tem que pensar em tudo isso, tá, gente? Mas tem tanta opção que não é um problema. O 7-Eleven dá pontos, né? Então, assim, tem várias ramificações que a gente tem aí, que dá para acumular. Tem o Coles, tem várias opções aí. Isso na questão do carro. Mas não só na questão de você abastecer, em tudo que for manutenção do carro, sabe? Quando você precisa trocar o pneu, fazer manutenção, fazer troca de óleo, o que for. Exatamente. Pneu, tudo, gente. Tudo que a gente gasta é possível reverter aí de alguma forma. Como é que funcionaria isso? É quando você tá numa certa rede de concessionárias? Ou é porque como é que por cima, assim, para explicar para o pessoal entender? Algumas delas têm parcerias com essas redes de supermercado também. E no final das contas, né, eu tô sempre voltando ao ponto 1, que a gente falou de supermercado, mas na verdade são grandes, é como se eles fossem a grande membership no final, tá? Então, assim, é o grande cadastro que você precisa ter. E eles têm parcerias com essas também. Eles têm algumas, são todos... É uma umbrella, né, de empresas aí que tem todas embaixo. E aí, várias delas tem também na parte de transporte, tá? Então, quando eu falo de transporte também, eu acho que talvez a gente pode até incluir nesse ponto 4. Já que eu não posso fazer os 10 pontos, eu vou incluir nesse 4 aqui. Tudo que for a parte de viagens, né? Então, por exemplo, assim, você vai alugar um carro, você vai alugar um motorhome, você vai para um outro lugar, a passagem que você vai comprar, você vai acumular milhas com elas também. Então, tudo que for a forma que a gente vai se locomover, até para lavar o carro, você acredita? Dá para ganhar pontos? Que é uma grana, né? Não é baratinho igual no Brasil, não. Então, tudo que a gente for fazer nesse sentido de cuidados, de comprar e de transporte. Aqui na Southwest, a gente tem, por exemplo, o Opal Card. Você pode acumular milhas usando ali também. Então, assim, no final das contas, é tudo que a gente gasta. Vocês estão vendo que é tudo que a gente gasta, a gente tem uma forma de... eu mesmo tenho um lema aqui em casa, que eu não saio de casa se não for para acumular milhas. Não dá, não tem jeito? Então, se não tiver um jeito, eu não vou. Essa é a questão. E a gente tem também a questão do Uber, um jeito muito legal. Tudo que a gente... Entrando até nessa parte aqui, dentro do 4 ainda, eu acho que dá pra gente falar sobre você pedir comida, tudo que você vai fazer em relação... Imagina, menu log,
tudo que envolver algum tipo de entrega ali, né? O Uber mesmo, todo mundo usa. Didi, tem um outro que é um concorrente do Uber. Ou seja, não é só, eu tenho que só usar o Uber agora. Não, gente, você pode usar o DoorDash e dá pra você acumular milhas. Então tem várias formas aí e às vezes a gente fica até, às vezes tem pessoas que podem estar vendo esse vídeo e já acumulam e falam assim, eu tenho que fazer naquele parceiro, eu não gosto tanto. Não, gente, não precisa. Pode fazer naquilo que funciona pra você e é sempre importante isso. A forma que eu aprendi tudo isso há 10 anos atrás aqui na Austrália, não foi assim, procurando onde me dava milhas. Era olhando o que eu já tinha, o que eu já fazia e como aquilo ali tinha alguma coisa. Então, ao inverso, eu vejo que as pessoas às vezes fazem, eu tenho que mudar tudo que eu tenho. Não, você não vai mudar. Você vai fazer o que você já faz e aí você vai acumular em cima disso. Legal. Combinado? Boa. É dica dentro de dica dentro de dica, né? Assim que a gente vai indo, né? Até agora, a gente falou sobre gastar, né? Eu gasto isso, gasto. E é verdade, a gente gasta. Mas tem formas até de você acumular milhas sem gastar, sem sair de casa, tá? Então, assim, é engraçado porque você fala assim, gente, tem gente que fala assim, mas eu não gasto nada. Pois é, no mínimo você tá deixando de ganhar milhas, no mínimo, mesmo sem gastar. Hoje existem aplicativos de pesquisa, eu sei que você fala bastante aí de algumas pesquisas que a gente tem, e por que não você encaixar isso também na questão de milhas, tá? Então, às vezes, responder a pesquisa num aplicativo, às vezes só de baixar o aplicativo, você fazer a conexão certa, você já vai acumular as milhas aí. E olha, eu até tenho um desafio que eu falo bastante disso, que em 5 dias, só fazendo esses apps e baixando e conectando as suas contas, se você não tem as contas ainda, o melhor é realmente entender isso, tá? Que você não precisa pagar e que, além disso, você ainda pode ganhar as milhas. Eu fiz um teste com a minha irmã quando ela tava aqui, ela ficou um mês aqui na Austrália, ela não tinha cartão de crédito, ela não tinha conta em banco nenhuma, não tinha nada da Austrália, e a gente acumulou mais de 5.000 milhas dentro de um prazo muito curto. Facinho, só saber o que fazer, né? Exatamente. E aí, assim, são cadastros iniciais, por isso que eu falo que esse começo aqui, isso aqui que a gente tá fazendo agora é muito importante, porque é aquele início que vai determinar. Tem apps mesmo que você vai baixar, e se você fizer caminhada, só de você caminhar, você já vai acumular pontos. Só que os 28 primeiros dias é onde te dá mais pontos. Eu me arrependo tanto de no começo lá, né, quando eu comecei há 10 anos atrás, se eu soubesse disso, eu tinha, né, feito um desafio fitness junto, sabe? Porque ali, só nisso você ganha uma viagem, sabe? Só nesse setup que você vai fazer, só por isso já valeu a pena, já valeu ficar bem. Fica a dica pro pessoal ir de hospitality, pessoal que caminha pra caramba. Se você trabalha em hospitality, vai lá perguntar pra Silvia, a Silvia vai ter a resposta desse aplicativo e aí você vai acumular milhas enquanto você trabalha aí com o seu celular ou o relógio no pulso ou o celular no bolso. Sim, isso mesmo. E aí é importante ajustar também, né? Porque tem técnicas até pra isso, de você ajustar pra você ganhar mais pontos em cima disso. Então tá vendo que assim, a gente falou do básico, né? Daquilo que a pessoa quer. Se a pessoa quiser gastar mais, que comprar um iPhone, uma TV, como foi o meu caso, o meu iPhone mesmo teve estratégia pra comprar, e às vezes eu fico pensando assim, eu sou tão, essa coisa de milhas, inclusive, começou por isso, porque eu falava, eu sou tão planejada financeiramente, não posso gastar, e às vezes a gente fica se privando de coisa, por quê? Porque eu queria viajar mais, porque eu queria investir mais, e não conseguia, e na verdade hoje eu consigo inverter essa jogada, porque eu posso ter um celular melhor, não preciso esperar 3 anos pra juntar, e se eu puder me planejar pra ter as milhas, tá? E aí, isso entra, né, uma outra situação. A Silvia aqui, ó. A Silvia querendo dar dica em cima de dica e eu tentando, não, vamos fazer só 5 dicas, não sei o quê. Vamos ver. Porque é um mundo que se abre aqui, né, Silvia? E eu amo falar disso, né? Não preciso nem falar. Eu podia falar aqui o dia inteiro, eu falo o dia inteiro. Quando a gente vai pra jantar, alguma coisa, meu marido, ele já fica assim, você tem 30 minutos pra falar. Ele já me dá 30 minutos, porque ele sabe que eu não vou conseguir ficar sem. É mentira que você pode falar um dia inteiro, porque eu fui lá, você falou um dia inteiro e podia ficar mais uma semana. Então, assim, eu fui no evento presencial lá em Sydney, peguei um avião pra ir, mas tudo bem, vamos voltar lá, vamos pro pessoal entender o final do vídeo aqui. E tem muitas outras formas também que a gente poderia realmente passar essas dicas, e tem 2 aí que a gente nem mencionou de propósito, porque a gente quer fazer uma pergunta para eles, né, Silvia? Porque o pessoal fala, poxa, precisa ter cartão de crédito para acumular milhas aqui na Austrália. Você não precisa, você acabou de ver isso aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode gravar um outro vídeo falando sobre milhas através de cartão de crédito para empresas, tem milhas para quem é indivíduo, né, para a pessoa que está lá, que não tem a sua empresa. Tem um outro que a gente nem mencionou ainda, né, Silvia? Tem uma outra forma aí que junta tudo que nem você prometeu, né? Então, eu ia falar que até o final aqui, por quê? Tudo isso aqui, né, tudo que eu falei até agora, como você disse, não precisa do cartão de crédito. Você chegar lá com a sua moedinha, resolver, porque isso tá linkado ao seu cadastro.
ok? Só que você pode multiplicar, né? Se você decidiu ter um cartão de crédito, fizer sentido para você, inclusive tem ótimas opções para você já começar ganhando uma passagem para ir pro Brasil só com um cartão de crédito, uma vez só. Quiser resolver rápido, realmente, né? É uma forma de ter, mas você não precisa. Tudo que a gente falou agora, que você poderia estar ganhando 2, 3 vezes mais pontos aí pelo dólar gasto que você tem, no cartão de crédito você consegue multiplicar pelo menos mais uma vez aí de forma rápida. E tem gente que fala, ah, não, mas eu já ganho só no cartão de crédito. O cartão de crédito, eu até falo, Raul, que é o jeito mais preguiçoso de acumular milhas. Você estaria de boa só passando o seu cartão. Essas outras formas que eu falei são muito mais, por exemplo, uma conta de luz, se você se cadastrar, você ganha 20 mil pontos, que é uma passagem aí para algum lugar aqui da Ásia, ou é metade da passagem para Santiago, por exemplo, tá? Então, assim, é isso que a gente precisa considerar, que não é só o cartão de crédito. O cartão de crédito pode ser uma opção, se você quiser. Se não quiser, tá tudo bem, porque ele vai te dar um pontinho ali a mais dentro de tudo aquilo, sendo que as estratégias elas são bem maiores. E além do cartão de crédito, tem uma outra estratégia, tá? Que vai junto com isso aí, que você pode ganhar do seu cartão de crédito, pode ganhar das memberships, que foi o que a gente falou desse conjunto de 5 vezes, e aí você pode ainda ganhar dos gift cards, tá? Então, aí a gente entra num outro mundo que daria aqui 20 dias a gente falando, tá? Mas eu quero falar um pouquinho Por disso, favor. me permita, Até porque eu tomei um assim, puxãozinho de orelha da Silvia que antes de começar a gravar o vídeo, porque eu falei que eu não tava usando, eu falei, pô, às vezes eu tenho preguiça, ela, eu vou ter que falar isso no vídeo. Eu falei, então tá bom. Dá uma pontinha nessa história aí pro pessoal, mas lembrando, né, gente, se vocês quiserem mais, é só pedir. Mas e aí? Qual que é essa história do gift card, então, pra gente? Eu vou dar uma pincelada aqui, né? Porque ele não tem nem como colocar o gift card. Podíamos falar assim, ah, mas o gift card seria a primeira forma mais importante ali, porque ele realmente, você pode ganhar até às vezes 20 vezes mais pontos em uma mesma compra, tá? Realmente. Só que ele é um conjunto, gente. Cada ponto conta, eu sempre falo isso. Aqueles pontinhos lá da frente, eles contam. Então, o tempo todo a gente tem que estar ciente de que você consegue, né, juntando aí. Então, vai ser um acúmulo em cima do acúmulo, eu falo estratégia em cima de uma outra estratégia. E os gift cards, basicamente, é assim. Toda semana os mercados, eles têm esses 2 grandes mercados aí. Às vezes também entra Big W, né? Alguns outros parceiros, e tem os gift cards digital também. A gente não vai nem falar dessa parte ainda aqui, a gente vai falar só do cartão físico, que é basicamente você pegar um cartão presente, tá? Por favor, eu acho que eu vou pegar um aqui pra mostrar, pode ser? Ó, eu vou lá no mercado e vou falar assim, opa, vou pegar 2 modelos aqui, tá? Eu vou lá e tá dando... Gente, tem que ficar muito atento, tá? A gente não vai entrar em detalhes, mas eu prezo muito, eu levo muito a sério o que a gente faz aqui, né, Raul? A gente não tá aqui pra falar, ah, vai lá e faz tudo errado e não dá certo. Então, existem toda semana, né, os mercados, eles lançam as quartas-feiras, né, os 2, os gift cards da semana, que geralmente é um gift card assim mesmo, que nasceram para serem dados de presente. Mas por que não você comprar um para você? E com muito planejamento. Eu, por exemplo, eu sei que a gente gasta aqui, né, no mínimo 2, 3 vezes por semana, conforme o nosso planejamento aqui, correria e tal, a gente acaba indo comer fora. Eu já sei disso. Ou que seja uma vez por semana. Então, eu já sei que pelo menos ali 4 vezes no mês eu vou ter, então eu consigo me planejar, eu sei as datas, né, a gente tem na comunidade, a gente sempre posta, eu no meu Instagram tô sempre postando ali quais são os cartões da semana, tá? E aí, por exemplo, eu posso comprar um cartão desse aqui, que esse aqui é de $50, né? Geralmente eu posso pegar um de 100 ou de $50 e eu utilizo ele nos restaurantes. Então, por exemplo, esse é um resumo bem rápido, é que esse cartão aqui eu comprei com o meu cartão de crédito, tá? E aí, com esse cartão aqui, eu vou pagar um restaurante, ok? Só que, muitas vezes, eu posso ter comprado, é que eu não tenho um outro aqui para mostrar agora, mas, né, a aula 2 talvez a gente pode fazer nesse sentido aí. Eu posso ter comprado esse cartão aqui com um outro gift card, com um outro prepaid, que Visa, Mastercard, e assim é Então, quase assim, um loop infinito, você tá? comprou um cartão, um gift card, usando, por exemplo, o seu cartão de crédito ou seu programa de fidelidade, aí você ganhou ponto. Aí você usou um gift card para comprar um outro gift card que também te dá ponto. E aí você, quando for usar esse gift card em algum local, ele também vai te dar... Pode ser que me dê pontos no restaurante também. Ou só pelo fato de eu ter reservado aquele restaurante. Tem restaurante que só de você bucar uma mesa vai te dar milhas. E aí vai embora o negócio, sabe? Não quer dizer que todos os gift cards você consegue comprar com outro gift card, tá? Existem testes aí, eu tô sempre testando, mas não custa testar se for uma opção pra você aí. E aí tem esses gift cards, por exemplo, que você pode comprar nas lojas físicas, lojas online. Gente, é 2 exemplos, tem mais de 100 opções, tá? Eles mudam todos os dias, precisa ter um entendimento, um controle. Não é um bicho de 7 cabeças, não tô falando assim pra
assustar, nada disso, mas precisa ter uma atençãozinha, até porque tem cartões muito parecidos. Eu acho que até tem um aqui que é bem... Eu acho que na próxima aula eu posso explicar bem a diferença de um pro outro, como utilizar eles, como que eu faço, quais estratégias aí pra me organizar. Viu que ela já tá chamando um vídeo de aula, né? Foi tanta informação aqui que ela já falou, dei aula, e literalmente deu uma aula aqui, e eu tenho que quase cortar o microfone da Silvia aqui, porque ela fala, eu quero passar mais conteúdo. Eu falei, calma, o pessoal tem que pedir. Deixa o pessoal pedir aqui nos comentários. Vamos lá, galera, então vamos lá. Número 1, se vocês querem um outro vídeo aqui, ou /aula com a Silvia Medina, sobre cartões de crédito aqui na Austrália. Número 2, sobre gift card. Número 3, algum outro assunto, alguma outra dúvida que vocês tenham sobre milhas, pode falar que eu combino aqui com a Silvia e a gente traz esse conteúdo para você. A importância, o que nós trouxemos nesse vídeo aqui hoje foram 5 formas, que na verdade já foram umas 7 ou 8 ou 9 aqui que a Silvia me enrolou, e aí foram várias formas de você acumular de maneira fácil. Silvia, se o pessoal quiser saber mais, quiser acompanhar algum conteúdo, como é que eles fazem? Eles podem te acompanhar pelo Instagram, tem o grupo no Facebook, como é que funciona rapidinho para o pessoal entender? Silvia Medina Travel no Instagram, todos os dias ali falando de milhas, não canso de falar, todos os dias dicas, né? Então podem ficar à vontade por lá. Aqui também no YouTube eu tenho vídeos e eu sempre trago essas aulas aqui, sempre tem conteúdo novo, então eu fico à disposição deles por aqui combinado. também, Então, tá? Silvia, muito obrigado. Eu tenho certeza que o pessoal vai inundar de comentários aqui, pedindo dicas, e a gente vai voltando de acordo com a nossa disponibilidade aqui, obviamente, mas é um assunto muito pedido por vocês. Eu queria trazer alguém que pudesse falar com propriedade sobre esse assunto, porque eu acumulo minhas milhas, como eu falei, já fiz as viagens, mas nada melhor que ter uma especialista falando sobre isso. Silvia, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela presença aqui no meu canal, e eu tenho certeza que o pessoal vai ter gostado, se inscrito, deixado o like e também começado a seguir a Silvia Medina lá no Instagram. Valeu, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.